Oi, galera, tudo bem? Uma aulinha sobre movimento retilíneo uniforme. Vamos falar de equação horária e de gráficos. Vamos lá? Olha só, galera, movimento retilíneo uniforme. Retilíneo significa linha reta. Uniforme, velocidade constante. Então vamos lembrar? Nós já vimos velocidade média. Velocidade média, ΔS por ΔT. Pessoal, se a minha velocidade agora é constante, a velocidade tem sempre o mesmo valor. Então, ó, a minha velocidade média pode ser chamada apenas de V. Ela tem sempre o mesmo valor. Joia? Beleza? No sistema internacional, vamos relembrar. ΔS sempre em metros, tempo em segundos. E aí a gente tem a velocidade média em metros por segundo. Mas, Karina, isto no sistema internacional de unidades. Nós podemos fazer também em quilômetros por hora. Se eu tiver o ΔS em quilômetro, o tempo em hora fica em quilômetro por hora. Vamos só relembrar para a gente transformar de quilômetro por hora para metros por segundo. De quilômetro por hora para passar para metros por segundo, divide por 3,6. Divide por 3,6. E o oposto é só multiplicar por 3,6. Então tá aqui, ó, Sistema Internacional de Unidades, velocidade média, que já tínhamos visto, beleza? Galera, então agora, equação horária do espaço. Equação horária, que depende da hora, para o espaço. Essa daqui, ó, S igual a S0 mais V vezes T. É a famosa equação do sorvete. É para ficar mais fácil de lembrar. Galera, S significa espaço. Eu prefiro falar posição final. S0, posição inicial. V de velocidade. E T de tempo. O mesmo lá de velocidade média. Tá joia? Mesmas unidades, galera. Espaço, nós temos no sistema internacional em metros. Espaço inicial, metros também. Então, velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Então, o tempo sairá em segundos. Pronto, galera, a nossa equaçãozinha. Beleza? Olha só, gráficos. Gráfico do espaço em função do tempo. Gente, se a equação do espaço em função do tempo é S igual a S0 mais V vezes T, que equação que é essa? De que grau é essa equação? Lembra lá da matemática, quando não tem nada no tempo, quer dizer que é 1, é de grau 1. Galera, grau 1 dá uma reta, né? Toda vez que a gente tem grau 1 na nossa variável, é uma reta. Que essa equação nos diz, ó, eu tenho uma posição inicial, eu tenho uma velocidade, para cada tempo que eu coloco aqui, eu tenho uma posição diferente, né? No tempo de 1 eu tenho uma posição, no tempo de 2 eu tenho outra posição. Galera, olha esse gráfico, é uma reta subindo. O que é uma reta crescente? Para cada valor de tempo, eu tenho uma posição. No tempo 0 eu tenho a posição inicial. No tempo 1, eu vou ter uma posição um pouquinho maior. E no tempo 2, uma posição um pouquinho maior. Esse gráfico, esse objeto, essa pessoa está se movimentando a favor da trajetória. Mas eu posso ter uma equação assim também, um gráfico assim também, ó. O que acontece? No tempo 0, a posição inicial é 0. E no tempo 1, a posição inicial é menor, galera. E no tempo 2, a posição inicial é menor ainda. Quer dizer que ele está voltando, ele está contra a trajetória. Vamos anotar isso daí, ó. Então, aqui, ó, o meu móvel, ele se move a favor da trajetória, ó. A favor da trajetória. Certo? E aqui, galera, ele se move, ó, contra a trajetória. Contra a trajetória. Pronto, ó. Tá contra a trajetória. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, se eu tenho uma rodovia, né? Positiva para cá, ó. E aqui é o marco zero, o marco inicial. 1, 2, 3.
antes da origem, menos 1, menos 2, menos 3. Lembra, o 0 eu estou considerando que é onde começa a minha rodovia. Então, é minha origem. Origem. Joia. Aí eu tenho, ó, o meu Fusquinha. Vamos lá. Fusquinha. Se o meu Fusquinha, conforme passa o tempo, ó, ele se move a favor da trajetória, se ele tem uma velocidade a favor da trajetória, é esse gráfico que descreve a posição em função do tempo. Agora, galera, esse gráfico aqui, ó. Se esse meu Fusquinha resolve voltar, ó, e contra a trajetória, ó, se ele resolve fazer uma velocidade contra a trajetória, ele, conforme passa o tempo, ó, tá voltando no espaço, voltando nas posições. Aí, o gráfico que descreve é o de baixo. Beleza, pessoal? Também podemos descrever o gráfico da velocidade. Velocidade é sempre constante, então conforme passa o tempo, tempo de 1 eu tenho uma certa velocidade. No tempo de 2, ó, a mesma velocidade, certo? Velocidade, ó, acima do zero, né, do eixo do zero aqui, ó, da nossa origem. Então, velocidade, ó, velocidade positiva. Velocidade positiva. Perfeito. Galera, olha esse gráfico aqui. O que acontece? Ainda é constante. No tempo 1, eu tenho uma velocidade aqui, ó, negativa. Está abaixo do zero, ó. No tempo 2, a mesma velocidade. Então, só está nos mostrando que a velocidade é negativa. Negativa. Karina, velocidade positiva eu entendo, beleza? Agora, o que é uma velocidade negativa, sendo que a velocidade não varia, ela tem sempre o mesmo valor, está indo contra a trajetória, galera. Então, uma velocidade negativa significa esse carinha aqui, ó, contra a trajetória. Vou até anotar ali, ó, velocidade negativa está indo contra a trajetória, está andando contra a trajetória aí, ó. Belezura? Pronto, ó, contra a trajetória. Galera, é isso. Equação horária, análise dos gráficos. Vamos para os exercícios? Vamos lá, ó. Exercício 1. Fala o seguinte: esportes de aventura têm cada vez mais se popularizado e profissionais desse ramo, ao mesmo tempo que atuam como guias turísticos, fazem um trabalho de conscientização ambiental. Um desses esportes é o rafting, que consiste basicamente em um grupo de pessoas descer uma corredeira dentro de um bote inflável. Certa vez, a guia Camille, treinando para um rally de aventura, pediu a seu amigo Mateu que medisse a velocidade escalar média do bote utilizado por ela em certo trecho do rio. Mateu, como bom estudante de física, observou que a trajetória do bote era paralela às margens e que sua velocidade escalar de descida em relação às margens era de 8 metros por segundo. Então, ele está dando aqui para nós, ó, marca texto, 8 metros por segundo é a velocidade. Joia. Supondo que essa situação não sofresse alteração e considerando-se a velocidade escalar constante em todo o trecho do rally, com extensão, gente, ele está dando ΔS aqui, ó, a extensão de 36 km por hora, 36 km, desculpa, Camille e seu grupo percorreriam descendo o rio o trajeto aproximadamente. Galera, ele quer o tempo. Joia, vamos lá. Bom, se ele quer o tempo, velocidade, ΔS por ΔT. Movimento é retilíneo e uniforme. Eu posso usar ou essa equação ou a equação horária do espaço, beleza? Velocidade de 8, ó, 8. O ΔS, 36. Opa, Karina, tá em metros por segundo. E aqui em quilômetros. 1 quilômetro, vamos lembrar, tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu tenho 36 quilômetros, 36 mil metros. Dividido pelo tempo. Então, multiplica em cruz. ΔT, 36 mil dividido por 8. Então, meu ΔT, 36 mil, galera, dividido por 8, 4.500. Unidade, nós estava em metros por segundo? Segundo. Karina, acabou. Mas não tem essa resposta, não tem. Nós temos que achar em horas, então vamos lembrar? Ó, regrinha de 3 aí, pessoal. 1 hora
tem 3.600 segundos. Então, 4.500 segundos, quantas horas tem? Ó? Vou chamar de tempo, ó, ΔT. Multiplica isso em cruz, ó. Então, ΔT será 4.500 vezes 1, 4.500. Aqui daria 3.600, passa dividindo, ó. Isso vai dar um ΔT de 1,25 hora. Beleza, Karina, mas não tem isso ainda. Isso. O que significa 1,25 hora? Significa que eu tenho 1 hora mais 0,25 hora. Certo? Mas ele não deu a resposta aqui em 1 hora e 0,25 hora, ele deu em minuto. Então, exercício chatinho, hein? A gente vai ter que transformar essa hora aqui, ó, em minutos. Vamos lá, transformar aqui, ó. Então, já sei que tem 1 hora e mais 0,25 horas. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, 0,25 hora, quantos minutos eu tenho? Então, ΔT de 60 vezes 0,25, 15 minutos. Pronto, pessoal. Então, quanto que eu tenho no total? Ó, eu falar que eu tenho 4.500 segundos é a mesma coisa que eu falar que eu tenho assim, ó, 1 hora, tirei 1 hora daqui, e mais 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. E daí, ó, a gente chega na alternativa certa e dá a alternativa A, ó. A, ó, 1 hora e 15 minutos. Tudo bem, pessoal? Então, ó, nós achamos em segundos, só transformamos em horas e depois em minuto, porque ele exige nas alternativas, tá joia? Então, pego os segundos, transformo tudo em horas. O que ficou, né, o número inteiro é a minha quantidade de horas. O que foi quebrado, né, o número que não foi inteiro, eu transformei em minutos. Tudo bem? Exercício 2, ó. O exercício 2 fala o seguinte: um automóvel desloca-se em uma estrada com movimento uniforme, certo? No instante inicial, o automóvel passa pelo quilômetro 20. Galera, o que é esse quilômetro 20? Ó? Ele falou que ele passa no quilômetro 20 no tempo zero. No tempo zero é quando começou a contar, não é? Então, no tempo zero, pessoal, quando ele começou a contar, é minha posição inicial, 20 quilômetros. A hora que ele começa a contar, ele está no quilômetro 20, na posição 20. Então, é a minha posição inicial. 2 horas depois, passa pelo quilômetro 160. Então, ele vai passar pela posição de 160 quilômetros somente depois de 2 horas, ó. Num tempo de 2 horas. Pronto, faz o esqueminha aí. Ah, no item A, o que ele quer no item A? No item A, ele pede a velocidade escalar do automóvel. Bom, velocidade, ΔS por ΔT. Qual é o ΔS? O que é delta em física? É a posição final menos inicial, 160 menos 20. Tempo, pessoal, 2 horas, né? 2 menos 0, tempo inicial é 0, não precisa nem pôr. Vai dar 140 dividido por 2, que é 70 km por hora. Pronto, ó, achamos o item A. Beleza? B, ó. No item B, ele pede assim, ó. Determine a função que relaciona a posição do automóvel com o tempo. Só que, olha só, galera, ele quer que você adote para a origem dos espaços o quilômetro 30. Quer dizer isso, ó. Quer dizer que a gente tem uma trajetória orientada para a direita, tá? Poderia ser para a esquerda, preferi para a direita. Onde a gente tem o marco 0, 10 quilômetros, 20, 30, 40 e por aí vai. Ao invés dele colocar como a origem dos espaços, a origem onde a minha rodovia começa, como o marco 0, que geralmente é, ele falou assim, ó, para te confundir, ó. Eu quero que você adote a origem, o quilômetro 30. Então, aqui é minha origem. Então, eu tenho que começar a contar a partir daqui. Onde é a posição inicial, ó, do meu automóvel, né? 20.
Então, o meu automóvel, pessoal, ele tava aqui, ó, na posição de 20, ó. Olha só. Essa é a posição inicial dele, certo? Então, ele quer a função que relaciona a posição do automóvel com o tempo, adote para a origem o marco de quilômetro 30. Perfeito? Beleza, ó. E aí, o que vai acontecer com ele, pessoal? Ele saiu do quilômetro 20 e ele vai percorrer, galera, ele vai percorrer no sentido positivo ou no sentido negativo positivo, ó, 70 quilômetros, certo? Beleza, ó. Então, vamos lá. S igual a S0 mais V vezes T. Problema aqui, galera, ele quer a função. Ele não quer um número. Quando ele pede a função, ele quer que você coloque a equação horário do espaço e dê os valores das coisas que são constantes aqui. Então, por exemplo, o que é constante? A posição inicial. Por que a posição inicial é constante? Você só sai da posição inicial do início uma vez só. O que mais que é constante? É a velocidade. Então, toda vez que ele pede uma função, ele quer que você coloque a equação e que você substitua os valores que são constantes. Os que são variáveis, não. Então, a gente só substitui os dois do meio. Eu não substituo nem o tempo nem o S, porque para cada tempo eu tenho uma posição diferente. Então, eu só substituo os dois do meio. Aqui está o problema. Galera, quem é a posição inicial? Ah, Karine, é fácil, é 20. Não. 20 quilômetros é a posição que ele saiu? Sim, mas agora ele está mandando, ó, eu adotar como origem o 30. Pensa comigo, se aqui for a origem, o início, daqui para cá, quantos quilômetros tem? 10. Está a favor da trajetória ou contra, gente? Contra. Então, se o meu 30 for o zero, 10 antes do zero é menos 10. Olha só, galera. A velocidade é positiva, aqui ó, a gente calculou 70 vezes t. Acabou, é isso que ele quer. Ah, Karina, substitui o t por 2. Não, ele quer uma função. Se ele quer uma função, uma equação, eu não posso substituir o que é variável, só o que é constante. O que é constante? Os dois do meio, a posição inicial e a velocidade. Galera, então cuidado, eu não poderia pôr 20 aqui. Por quê? Porque ele pediu, ele mandou eu adotar como origem o marco 30. Então, o meu 30 passa a ser origem, como se ali fosse o marco 0. Então, o 20 está antes da origem. Está quanto antes da origem? 10 antes da origem. Por isso que a gente coloca menos 10. Exercício mais complicadinho. Tudo bem, pessoal? Então, menos 10 mais 70t. Exercício 3, ó. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados nos palcos. Como a velocidade do som é de 3 vezes 10, vamos lá, ó, marca texto. A velocidade do som ele está dando para nós, ó, 3,4 vezes 10 ao quadrado. É muito menor que a velocidade do sinal, olha a velocidade do sinal, ó. 2,6 vezes 10 à oitava, certo? A velocidade do som é menor do que a velocidade do sinal. Olha o 10 oitavo aqui. É necessário atrasar o sinal elétrico, de modo que se chegue pelo cabo no mesmo instante. Então, gente, a velocidade do som é mais devagar. Então, ele quer atrasar o sinal elétrico para eles chegarem juntos. Porque eu não posso mandar o sinal elétrico e o som chegar depois. Quer que chega junto. Para tentar solucionar esse problema, um técnico sugeriu a colocação de um cabo elétrico suficiente para o sinal chegar ao mesmo tempo que o som, em alto-falante, que está a uma distância de 680 metros do palco. Tá joia. Essa solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico. Gente, ele quer saber que cabo elétrico, o tamanho do cabo elétrico para eu solucionar o meu problema. Vamos lá? Ó, se eu pegar assim, ó, para o som. Então, por assim, ó, paro não, né? Para, ó, borracha, para o som. Galera, vamos lá, para o som, para o som. Para o som, vou fazer assim, ó, velocidade ΔS por ΔT. Como é do som, chama de som.
som. Velocidade do som, ó, 3,4 vezes 10 ao quadrado. Delta S do som. Quanto que ele vai percorrer, galera? 680 metros. Ó. Em quanto tempo? Vou chamar assim, ó, de som. Multiplica em cruz. Delta T do som vai ficar 680 dividido por... Ó, anda duas casas com a vírgula. 1, 2, 340. Então, isso vai dar um delta S do som de duas o quê? Estava em metros por segundo, metros, 2 segundos. Beleza. A gente achou um delta S 2 segundos. Agora, eu vou pensar para o sinal, ó. Para o sinal. Para o sinal, galera, ó, velocidade do sinal, chamado de SI, tá? Si do sinal. Qual que é o delta S que eu preciso ter para o sinal? Nesse mesmo tempo, ó. Galera, o que ele fala? A velocidade do sinal é isso, ó. 2,6 vezes 10 oitavos. Qual que é o delta S que eu preciso ter para o cabo? Em quanto tempo? Ele não disse que ele quer chegar ao mesmo tempo? Então, o tempo do som tem que ser o tempo do sinal. Se ele quer chegar, ó, aqui, ó, ele quer chegar ao mesmo tempo. Ó, para o sinal chegar ao mesmo tempo. Se é ao mesmo tempo, então eu tenho que o delta T do som tem que ser igual ao delta T do sinal, que é igual a 2 segundos. Então, vou pôr 2 aqui. Então, o delta S do sinal seria 2,6 vezes 2, então 5,2 vezes 10 a oitava metros. Karina, tá em quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros, que é a mesma coisa que 10 ao cubo metros. Então, vou pegar isso daqui, ó, dividir por 10 ao cubo para passar para quilômetros, só porque a resposta está em quilômetros, tá? Então, isso vai dar 5,2 vezes 10 a oitava, dividido por 10 ao cubo. Então, ó, 5,2 vezes 10 a quinta quilômetro, 5,2 vezes 10 a quinta quilômetros. Daí dá a alternativa, galera, D de delícia. Alternativa D de dado aí, beleza? Ó, então esse foi o módulo 18. Módulo 19, vou fazer 2 exercícios, que é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, ó. 2 automóveis A e B percorrem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes e velocidades com intensidades iguais a 2 e 1 metro por segundo. Beleza, ó. Vou anotar aqui na figura. Velocidade do A igual a 2 metros por segundo. Velocidade do B, ó, 1 metro por segundo. Joia. Já anotei na figura para ficar mais fácil. E sentidos indicados na figura. No instante T0, o móvel A está posicionado em A0. Aqui está nessa posição. E o móvel B nessa posição B0. Adotando-se O como a origem. Galera, então aqui é a nossa origem, beleza? Origem dos espaços. E o instante T0 como origem dos tempos, determine as equações horárias. De boa, ó. A equação horária é S igual a S0 mais V vezes T. Eu vou fazer primeiro para o A. Então, vou pegar do A. Gente, equação horária, se ele quer uma equação, eu só substituo o que é constante. Substituo a posição inicial e a velocidade, os dois do meio. Então, a posição inicial do A. Qual é a posição inicial do A? De que plaquinha ele começa? A0, né? Então, fica A0. Velocidade do A, 2 vezes T. Olha aqui, ó. 2 vezes T. Beleza? Joia, ó. Agora, no B. Aqui, né? A0. Agora que eu vi, ó. Ele fala que do 0 até o A0 tem 1 metro. Então, que plaquinha que é essa? Ó? Se eu pudesse pôr uma plaquinha aqui, ó, uma rodovia. Se na origem, a origem tá aqui, aqui andou 1 metro, ó. Então, 1 metro. Então, ó, SA igual a 1 mais 2T. Pronto, pessoal. Achamos a equação para o A. Vou fazer a mesma coisa para o B, ó. SB é igual a S0 para o B mais VB vezes T. SB. Qual é a posição inicial do B? Ele sai dessa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui, ó. Que plaquinha é essa?
Se aqui é a origem antes da origem, então menos 1 metro, hein, gente? Então, ó, menos 1, que é o nosso B0. A velocidade, galera, é de 1 metro por segundo, não é? Só que tá contra a trajetória. Como que a gente simboliza contra a trajetória? 1, ó, vezes t. Pronto, ó. Achamos, ó. Menos 1 t. E 1 mais 2t. Tudo bem? B, ó. Esse foi o A. Acabamos o A. B. A distância entre os móveis depois de 10 segundos. Bom, eu quero saber qual é a distância entre eles depois de 10 segundos. Então, eu vou calcular a posição do A nesses 10 segundos e a posição do B nesses 10 segundos. Vamos lá. Eu sei que a equação do A é 1 mais 2t. Então, a posição do A será 1 mais 2 vezes em quanto tempo, galera? 10, ó, 10. 2 vezes 10, 20 mais 1, 21 metros. Então, o A já está lá na plaquinha 21. E o B, Karina? Onde que o B está? Vamos lá, ó. SB vai ser menos 1 vezes 10. Olha só, peguei a equação do B e no lugar do tempo já coloquei menos 10, ó. O SB está em qual plaquinha, ó? Menos 10 menos 1, menos 11 metros. Gente, qual é a distância do A para o B? Ó, o B, ele aqui estava a nossa origem. O A, né, sempre descrevendo para cá, ó. O A já está na plaquinha, ó, de 21 metros. Tá em metros. O B, aqui é o 0, está na plaquinha de, ó, menos 11. Gente, de menos 11 até 21 tem quanto, ó? Somente aqui, ó. Somente aqui tem 11 metros. Ó, 11 metros. E aqui, ó, 21 metros. Então, qual é o total? 21 mais 11. Então, 32 quilômetros, não é metros, hein, gente? 32 metros ou quilômetros? Vamos ver metros, 32 metros, isso. Então, ó, a distância total, 32 metros. Tudo bem? Como que eu sei que é metros? Estava em metros por segundo e aqui em metros. Perfeito, ó. 32 metros de distância entre os dois depois de 10 segundos. Eles estão se afastando. Beleza, galera? Mais um exercício, ó. O exercício 2, ele fala o seguinte. Na sala de controle de tráfego aéreo, os movimentos retilíneos uniformes de 2 aviões voando à mesma altitude, em possível curso de colisão, preocupam os controladores de voo, que se põem logo a realizar as projeções das trajetórias. Informe sobre os voos, ó. Módulo da velocidade do A. Opa, ele deu que a velocidade do A é de 900 km por hora. Beleza. E a velocidade do B é de 720 km por hora. A distância de A até X, 45 km. Então, aqui, ó, eu tenho 45 km. E a distância de B até X, eu tenho 36 km. Beleza. Após a análise, na possibilidade dos aviões não alterarem suas rotas, verifica-se que os aviões, não havendo mudança de direção, se chocam. Em quanto tempo, pessoal? Vamos calcular? Ó, vou calcular a velocidade, ΔS por ΔT. Vou fazer para o A, ó. A. Onde eles vão se chocar? Aqui, não é? Vou calcular quanto tempo o A demora para chegar lá. A velocidade é 900. O ΔS é 45, o tempo do A. Multiplica em cruz, então ΔTA, 45 dividido por 900. Isso daí, galera, vai dar 0,05 hora, porque estava em quilômetros por hora. Se eu fizer 0,05, ó, ΔTA, 0,05 vezes 60, porque uma hora tem 60 minutos, isso vai me dar 3 minutos. Ó. Bem, 3 minutos. Então, A demora 3 minutos. Se o B demorar 3 minutos também para chegar aqui, eles vão chegar ao mesmo tempo e vão se chocar. Só que olha a alternativa E, não se chocam.
Então, se eu calcular o tempo para o B chegar lá e o B chegar num tempo menor ou maior, eles não vão se encontrar. Então, vamos achar esse tempo para o B. Vou fazer o seguinte, ó. Velocidade do B é ΔS para o B pelo tempo do B. Velocidade do B, ó, 720. ΔS do B, quanto que ele tem que percorrer? 36. Tempo do B, ó, achou. ΔTB também será 36 dividido por 720, que também vai dar 0,05 hora, que também é 3 minutos. Portanto, o tempo deles são idênticos. Se o tempo deles são idênticos, pessoal, eles se chocam em 3 minutos. Pronto. Acabou, galera. Então aí, ó, exercícios. 3 exercícios de um módulo e os outros 2 do mesmo módulo sobre o mesmo assunto. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer coisa, é só me chamar, é só tirar dúvidas. Tá bom? Até mais, galera!